ficar vivo conforme a tua palavra, Espírito Santo. Eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Aplauda o Senhor primeiro. Posso para a igreja, amém? Amém! Vamos sempre em nome de Jesus. Antes de começar a ministrar a palavra do Senhor, eu queria só apresentar 3 irmãs, ou melhor, 2 irmãs e um irmão que nos visitam nesta noite. Eu vou só chamar os seus nomes, e aí vocês só fazendo o sinal, o gesto assim com a mão, para que a igreja possa conhecê-los e possa recebê-los e recebê-los em nome de Jesus. Está conosco a irmã Tatiane, onde está a Tatiane? E o Rony. E a Gabriele, onde está a Gabriele? Amém. A Gabriele está lá inserida já nas crianças da nossa escolinha em nome de Jesus. Como que a nossa amada igreja quer receber a Tatiane, o Rony e a Gabriele nesta noite? Seja bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Sintam-se à vontade, estão na casa do Pai, que tem liberdade para adorar a Deus. Amém? Amém. Quem trouxe a Bíblia e a glória a Deus? No Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 14. Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo 14. Nós vamos ler do verso de número 43 até o verso de número 52. Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo de número 14, a partir do verso 43. Marcos está posicionado como o segundo dos evangelhos sinóticos, então logo no início do Novo Testamento. O primeiro evangelho é o de Mateus, o segundo é o de Marcos. Ali após Mateus você encontra Marcos e antes de Lucas. Mateus capítulo 14, verso 43 em diante. Quem encontrou, dá uma glória a Deus aí. Glória a Deus. Se alguém estiver sem a Bíblia ou está com dificuldade de encontrar, acompanha pelo Data Show. O texto diz assim, todos leem. Olha só, vai prestando atenção aí no seu lugar. O título diz: Jesus é preso. E o 43 diz: e logo, falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão, com espadas e porretes. Ora, o que o traía tinha lhe dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que estavam ali presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus disse: saístes com espadas e porretes a prender-me como a um salteador? Todos os dias estive convosco ensinando no templo e não me prendestes, mas isto é para que as Escrituras se cumpram. Então, deixando-o, todos, repitam comigo, todos fugiram. Aí verso 51. E o jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu. E lançaram-lhe as mãos, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Amém? Somente até. O capítulo 14 do Evangelho de Marcos, ele narra o final do ministério de Jesus. Jesus participando ali da última ceia e se encaminhando para a crucificação. Então, logo no início do capítulo 14, a gente encontra os escribas, os fariseus, os sacerdotes confabulando, tramando como eles fariam para prender Jesus.
E eles decidiram prender Jesus na Páscoa. Por quê? Porque seria uma grande festa, a cidade estaria cheia, e eles pensavam que naquela situação eles conseguiriam envergonhar mais a Jesus. Então eles tramam dessa maneira. E aí, acabaram os planejamentos deles, Jesus, enquanto eles estavam ali planejando, enquanto eles estavam arquitetando fazer o mal, Jesus estava fazendo a obra. Aí nós temos o relato do jantar em Betânia, onde Jesus vai para um jantar na casa de Simão leproso, e quando ele chega lá, ele não é bem recebido pelo dono da casa, mas uma mulher vem com um vaso de alabastro, quebra o vaso de alabastro, unge Jesus, seca com os cabelos, e toda aquela história que nós já conhecemos, também está no capítulo 14 do Evangelho de Marcos. E aí, quando termina esse jantar, Judas vai ao encontro dos sacerdotes e fala assim: vocês estão querendo pegar Jesus? Então vamos combinar, vocês me pagam um determinado preço, eles ajustaram o preço, e aí eu vou levar vocês até ele. E quando vocês encontrarem, eu vou apontar quem que é. Por quê? Porque sempre que os sacerdotes, a multidão via Jesus, eles viam Jesus no meio de uma grande multidão. Então, eles não sabiam exatamente quem era, até porque no meio dos discípulos havia João, que era o irmão, havia Tiago, que era o irmão de Jesus, que ele era muito parecido com Jesus fisicamente. Eles pareciam muito pouco. E como eles iriam encontrar Jesus à noite, e naquela época não tinha luz elétrica, não tinha lanterna, não tinha nada, eles tinham meio que pegar o homem errado, Jesus escapar. Então Judas combina assim: eu vou levar vocês até ele de noite, eu vou me aproximar dele porque eu sei quem é, eu vou abraçar, eu vou dar um beijo nele, então aquele a quem eu beijar, vocês vão saber que é o homem certo. Aí vocês pegam ele, vocês capturam ele. Ficou tudo combinado, e aí Jesus então vai para os preparativos da última ceia. Ele juntou os discípulos, e os discípulos falam assim: Jesus, onde você quer que a gente prepare a ceia? E ele fala: vocês vão até a cidade, no caminho vocês vão encontrar um homem com um cântaro de água, e aí vocês vão dizer para esse homem que Jesus quer preparar a ceia na casa dele. E aí, aquele homem então vai mostrar para vocês um espaço, um cenáculo, que é como se fosse um segundo andar de uma casa muito grande. E aí naquele cenáculo vocês vão colocar a mesa, vão pegar todos os alimentos específicos do ritual da Páscoa, que eram os pães ázimos ou pão sem fermento, as ervas amargosas, o cordeiro, e todos os alimentos propícios da Páscoa, e vocês vão preparar, porque nesse lugar nós vamos nos reunir para poder fazer ali a última refeição, a última ceia. E os discípulos então vão, e eles encontram um homem, como Jesus havia dito. Aquele homem leva eles até a casa, e naquela casa, que era uma das maiores casas da cidade, eles preparam ali a mesa e preparam o ambiente para que a última ceia acontecesse. Jesus vai com os discípulos até lá, eles se assentam na mesa, começa todo o ritual da ceia. Todos nós conhecemos também essa história. Jesus avisa Pedro que ele ia trair, e ele fala assim: olha Pedro, eu vou ser entregue aos homens, eu vou ser crucificado, eu vou ser manietado, eu vou ser torturado. E Pedro fala assim: imagina, comigo aqui do lado, jamais vou permitir que isso aconteça. Comigo aqui, ninguém toca no Senhor. Aí Jesus fala assim: Pedro, você está falando isso agora, mas antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar, vai virar as costas para mim. E aí então, ali ele expõe essa situação. Judas, quando o jantar está acabando, vê que é um momento propício, é um momento adequado, ele abandona o grupo. Ele sai, se afasta do grupo e vai ao encontro dos sacerdotes para poder cumprir o combinado de entregar Jesus. Quando Judas sai por uma porta, Jesus junta os discípulos e fala: vamos subir até o Getsemane ali para que possamos orar. E aí Jesus leva 11 discípulos com ele, então uma comitiva de 12. Eles chegam até lá. Quando eles chegam a uma certa parte do caminho, Jesus fala para 8 dos discípulos: ficai aqui vocês, orando, estejam em oração. E ele pega 3 deles, Pedro, Tiago e João, sempre os 3, e vocês vão subir comigo até um pouco mais lá para cima. E aí eles sobem um pouco mais acima, um pouco mais alto no caminho. E aí Jesus chega perto e fala: agora também vocês parem aqui e fiquem em oração, porque eu vou mais para frente para sozinho, no meu particular, estar em oração. E aí Jesus começa a orar sozinho. E aí naquela oração famosa que nós conhecemos também, quando ele diz: Pai, se possível for, passa de mim este cálice.
Entretanto, não seja feito conforme a minha vontade, mas conforme a tua vontade. Em outras traduções fala: Pai, se for possível que passe este cálice por mim sem que eu beba, mas se não for possível, seja feita a tua vontade. E aí Jesus volta para onde estavam Pedro, Tiago e João, e quando ele encontra os três que deveriam estar orando, eles estavam. Aí Jesus acorda eles, sacode eles e fala assim: nenhuma hora, nem durante uma hora vocês puderam estar vigiando comigo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é. E aí Jesus vai orar mais um pouco, e ele começa a orar de novo, repetindo a mesma oração. E Jesus passa por um momento de tensão, de estresse tão grande, e acontece com ele um fenômeno em que a pressão sanguínea se eleva tanto por causa do estresse, por causa da pressão, por causa do medo, porque ele, como homem, estava sentindo medo, que os seus vasos sanguíneos, os cabelos mais próximos da pele, se rompem, e aí o sangue começa a brotar, os poros da pele, parecia que ele estava transpirando sangue, parecia que ele estava suando gotas de sangue. E aí Jesus, então, todo ensanguentado, vai de novo ao encontro dos discípulos, e eles de novo estavam. Jesus acorda eles mais uma vez, volta para orar uma terceira vez, e desce de novo, e novamente encontra eles. Jesus se sentia sozinho. Fala, Senhor, que foi igreja, Pai querido. Depois disso, irmãos, ele fala: agora já basta, é chegada a hora. E aí aparece quem? Judas. E Judas chega, está ali Pedro, Tiago, João. Quando Judas vem, ele não vem sozinho. Junto com Judas vem uma grande multidão. E é interessante porque ao longo de 3 anos de ministério, aonde Jesus ia, uma grande multidão acompanhava. Só que por muitas vezes a multidão foi atrás dele porque ele multiplicava o pão e multiplicava os peixes. A multidão ia atrás dele porque ele curava os enfermos, ressuscitava os mortos, porque ele parava as tempestades, o vento e o mar. Mas agora aquela mesma multidão que havia sido curada, que havia sido alimentada por ele, que havia sido cuidada, protegida por ele, agora é o encontro dele com espadas, com pedaços de pau, com corrente, para poder capturar Jesus. E aí Jesus então olha, vê a multidão chegando, vê Judas, e Judas então vai ao encontro, ele fala: Rabi, que significa mestre. E Judas dá um abraço de Jesus e dá um beijo na sua face. E quando Judas beija Jesus, Marcos não relata isso, mas em outros dos evangelhos, se não estou equivocado em Mateus, Jesus fala assim para Judas: amigo, por que vieste? E Judas não tinha palavras para responder. E aí os homens então do Sinédrio, todos os sacerdotes, vão até Jesus e com cordas amarram, prendem as mãos de Jesus e começam a encarcerar. E aí nesse momento, quando isso começa a acontecer, quando começa a haver uma grande confusão no alto do Getsemane, Jesus sendo amarrado, sendo preso, os discípulos esperavam que Jesus fosse lutar, que Jesus fosse evitar que aquilo acontecesse, que ele fosse ordenar que os anjos viessem, ele fosse orar para cair fogo do céu, que alguma coisa ia acontecer. Mas Jesus não fez. Aí Pedro, vendo que Jesus não fazia nada, pensou: Jesus está precisando de ajuda, Jesus não está conseguindo resolver o problema sozinho. Meu Deus. E ele vai então, pega a sua espada, e com a espada na mão ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote, pensando que ele estava ajudando Jesus a resolver o problema. Cutuca o irmão do seu lado direito ou do seu lado esquerdo e fala para ele assim: Jesus não precisa da sua ajuda não, viu? Assim ele é capaz de resolver as coisas sozinho. Entrega, confia e deixa Jesus agir. Ele ainda está no controle. Em outro dos evangelhos, na narrativa diz assim: Jesus falou: Pedro, se eu quisesse, eu orava agora ao meu Pai, ele me mandava legiões de anjos aqui, mas é necessário que eu padeça, que eu passe por esse processo.
Tem processos que a gente tem que passar. Não quer dizer que Deus não tenha poder para mudar. Não quer dizer que Deus não tenha poder para curar essa enfermidade. Não quer dizer que Ele não tenha poder para abrir essa porta que está fechada. Não quer dizer que Ele não tenha poder para mudar essa história. Ele vai fazer, mas existe um tempo, existe um modo. E às vezes antes dele fazer, a gente tem que passar por certos processos. A gente quer pegar a espada, quer lutar, quer cortar a orelha de um, quer cortar o braço do outro, quer cortar a língua do outro. Mas Jesus fala: guarda a espada e deixa eu trabalhar, deixa eu agir. Eu ainda estou no controle e no momento certo eu vou manifestar a minha glória. E aí quando Jesus não age e Pedro corta a orelha do servo do sumo sacerdote chamado Malco. Mas é interessante que aqui não fala que é Pedro. Marcos não conta, mas era Pedro. Jesus pega a orelha do homem, cola, não sei como ele fez, mas ele fez, coloca a orelha de volta no lugar, e ele fala assim: eu estava todo dia no templo ensinando nas praças, eles precisavam fazer tudo isso, eu me entrego, pode me prender. E aí quando Jesus de fato se entrega, o texto diz que todos da multidão e dos seus discípulos começam a fugir. Meu Deus! Aí o interessante, esse é o versículo de número 50. Então todos fugiram. Era para a história terminar aí, mas não terminou. E Marcos, na narrativa do Evangelho que ele escreve, e só Marcos conta isso. Você não encontra isso em Mateus, você não encontra isso em Lucas, e você não encontra isso em João, só encontra aqui no Evangelho de Marcos. Ele acrescenta mais 2 versículos. E ele diz assim: e um jovem que seguia Jesus com o corpo nu, envolto em um lençol, ele permanece. Enquanto todos fogem, ele permanece, porque ele estava escondido. Mas, quando todo mundo vai embora, no meio daquela confusão, os guardas, os homens que tinham ido prender Jesus, eles enxergam e encontram aquele moço que achou que estava escondido. E quando eles veem o moço, eles vão lá e pegam ele. E quando seguram o moço e ele se vê preso, os homens pegam talvez ele pelo braço, talvez aqui pelos ombros. Ele percebe que a situação tinha ficado estreita. E que se Jesus estava sendo preso e todo mundo tinha fugido e ele ficasse, ele poderia ser preso assim como estava sendo Jesus. E aí, ele toma uma decisão, pastor. Os homens estavam segurando ele. Ele tira o lençol e sai nu. Alguns teólogos falam que não era nu completamente. Provavelmente ele estava com uma roupa de baixo. Equivalente a ser uma cueca, se fosse os nossos dias. Mas é interessante que no meio de uma história triste, Jesus sendo crucificado, sendo preso, tudo isso acontecendo, esse fato ele parece até um pouco curioso, até um pouco engraçado. Um menino nu, de cueca talvez, seguindo Jesus, coberto com um lençol. Quando todo mundo foge, ele fica. Quando ele é descoberto, ele sai correndo, tira o lençol e volta nu para se esconder em algum lugar. E quando eu vejo esse relato escrito em Marcos, eu penso comigo: a Bíblia não tem palavras inúteis. E se a Bíblia permitiu que essa história estivesse escrita, é porque a história deste moço, envolto em um lençol, tem algo para revelar para minha e para a sua vida. Há um mistério de Deus aqui. Há algo escondido aqui nessa história, que Mateus não relatou, que João não escreveu, Lucas talvez não conhecesse, mas Deus queria que eu e você soubéssemos essa história.
E por que essa história só está escrita no Evangelho de Marcos? Porque tem um motivo importante. Aleluia. Essa história só está narrada pelo Evangelho de Marcos porque o menino dessa história, o nome dele era João Marcos. Pastor, não entendi. Você vai entender. A pessoa dessa história, o menino que estava nesse lençol, é o mesmo menino que anos depois, com a caneta na mão, escreveu este Evangelho. Glória a Deus. Olha. E quem esteve na escola bíblica e viu falar sobre o Evangelho de Marcos, sabe que o Evangelho de Marcos foi o primeiro dos evangelhos escritos. Por mais que ele seja na segunda posição, ele foi o primeiro a ser escrito. E que Marcos escreve o Evangelho através de uma narrativa feita por quem? Por Pedro. Pedro, o apóstolo ali mais próximo de Jesus, ele é um homem simples, um pescador, um homem iletrado. Pedro não sabia escrever, Pedro não sabia ler, mas ele tinha vivido aquilo com Jesus. Quando ele, depois de Jesus já ter morrido, ele já estava pregando lá em Antioquia, muitos anos depois, ele quer deixar um relato do Evangelho, e ele chama João Marcos, e fala: Marcos, escreve aí as palavras daquilo que aconteceu. E Pedro começa a ditar para Marcos a história, e Marcos vai escrevendo, escreve o nascimento de Jesus, escreve o começo do ministério, a chamada dos primeiros discípulos, os primeiros milagres, e vai contando tudo. A história inteira Pedro vai narrando e Marcos vai escrevendo. Pedro vai contando e Marcos vai escrevendo. E quando Pedro conta, Pedro vai contando tudo, irmãos. Pedro não passa pano nem para ele mesmo. Mesmo com seus erros, ele vai contando a história. E ele vai narrando, ele vai narrando, ele vai narrando, ele vai narrando. E aí quando chega aqui no capítulo 14, Pedro conta a história da crucificação. E a tradição nos diz que Marcos, quando Pedro começa a contar, ele vai acrescentando alguns detalhes. E Pedro fala assim: mas como é que você sabe? Ele fala: porque você não sabia, mas eu estava lá. E aí Marcos começa a contar a sua parte da história. Quando Jesus vai fazer a Santa Ceia, a última Santa Ceia narrada no capítulo 14, esta ceia foi celebrada na casa da mãe de João Marcos. Foi na casa da família dele. E Marcos era um menino que ele sempre andou perto de Jesus. A sua mãe era discípula de Jesus. E o seu pai, de origem romana, de nascimento romano, era contrário à pregação do Evangelho. Marcos veio de um lar de conflitos, onde um cria em Deus e o outro era contra Deus, em que um queria ir para a igreja e o outro queria ir para o funk, em que um queria estar no culto e o outro queria estar em qualquer outro lugar menos no culto, em que um achava que estar dentro da igreja e ouvir o louvor era maravilhoso, e outro achava talvez que era como uma lavagem cerebral que às vezes fazem dentro da gente, porque ele não tinha conhecimento. Não era culpa dele, mas era essa realidade do pai demais. E Marcos cresce nesse conflito, em que um puxa para lá e o outro puxa para cá, um puxa para lá, outro puxa para cá. Isso gerou nele uma personalidade de uma pessoa instável, uma pessoa que um dia era, no outro dia não era, num dia estava, no outro dia não estava, num dia fazia, no outro dia não fazia, num dia adorava, no outro dia não queria adorar mais, num dia buscava, no outro dia não queria buscar mais. Este era Marcos. E Marcos começa a andar com Jesus, ele começa a seguir Jesus. A tradição nos ensina, irmãos, que quando Jesus chama 12 discípulos, eles começam a caminhar e fazer a obra, e quando a obra cresce, ele viu que 12 não era suficiente, e Lucas conta no capítulo 10, que Jesus chama depois outros 70, e neste grupo de 70, Marcos estava fazendo parte desse grupo. Marcos não era um dos 12, mas era um dos 70 que andavam com Jesus. Marcos viu milagres, Marcos viu curas, Marcos viu multiplicação de pães e peixes, Marcos viu muito coisa. Só que em João capítulo 6, nós vamos encontrar uma narrativa em que Jesus faz um discurso muito duro. Jesus faz uma pregação, daquelas pregação de arrebentar mesmo.
E aí a multidão fica toda melindrada. Jesus fala assim para eles: se vocês quiserem ir embora, pode ir embora, mas eu vou pregar a palavra da verdade. E aí alguns discípulos começam a sair, e dentre esses que saem, dentre esses que se afastam, estava João. Ele foi um dos que foi embora. É nesse episódio que Pedro fala aquela frase: mas para onde iremos nós? Glória a Deus. Se só tu tens as palavras de vida. Mas Marcos foi embora. Marcos, ele era um jovem, pastor. Ele era moço. E como todo jovem tem as vontades de viver as coisas da juventude, as coisas da mocidade. E ele pensava assim: tá bom, eu gosto de Jesus, eu gosto do culto. É legal quando olham para mim na quinta-feira e revelam alguma coisa no céu, eu acho bacana, até choro. Quando eu tenho a oportunidade de cantar um louvor, tem um louvor que eu gosto, eu bato palma, é legal. Mas quando a pregação fica muito dura, quando a coisa aperta, quando fica estranho, aí eu prefiro me afastar. Esse era Marcos. Ele foi levando a sua vida assim. E no dia que Jesus vai celebrar a última ceia, a ceia foi na casa dele, foi na casa da sua mãe. O culto aconteceu na casa dele. Mas eu quero te dizer uma coisa: não adianta a sua mãe levar Jesus para sua casa se você não tiver uma comunhão com ele. Não adianta o seu pai levar Jesus para casa se você não tiver comunhão com ele. Não adianta o filho levar Jesus para casa se você, pai e você, mãe, também não tiver comunhão com ele. Eu posso levar Jesus para casa, mas é necessário que cada um tenha o seu particular com Deus. O culto foi na casa dele, a ceia foi na casa dele. Ele não sentou na mesa, mas ele ouviu. Ele viu a distância tudo. E quando Jesus decide subir para um Getsemane, ele finge que vai para o quarto, deita, espera um pouco o tempo passar, se cobre com um lençol e vai sorrateiramente caminhando escondido pelos arbustos. O grupo indo pelo caminho principal e ele indo pelos atalhos. O grupo indo pelo caminho e ele indo à beira do caminho. Quando Jesus para orar com os discípulos, Marcos fica no canto, talvez atrás de uma árvore, que já estou imaginando, talvez atrás de um arbusto, talvez numa encosta do monte, e ele fica de longe apenas observando. Cutuca um crente na frente do seu lado, para ver se até quando você vai ficar só observando. Até quando vai ficar só na beira do caminho observando, vendo como o outro canta, vendo como o outro faz, vendo o outro que ora, o outro que vai jogar, porque um continuou, o outro parou, mas ele estava ali escondido, ó, só observando. Telespectadores de Jesus. Aleluia. E quando a coisa ficou feia, quando ali veio a multidão para poder pegar Jesus, e os discípulos fugiram. Sabe por que ele não fugiu? Porque ele achou que ainda daria tempo de ficar escondido. Meu Deus. Ele pensou assim: eu fiquei escondido até agora, nem Jesus me viu, ninguém me viu. Deixa eu ficar quietinho aqui, deixa a tempestade passar e depois eu vou embora, sem ninguém me ver. Só que Jesus sabia que ele estava ali. Aleluia. E eu arrisco dizer, pastor, que não foram os guardas do sinédrio ou os sacerdotes que tiraram o lençol de Marcos. Sabe quem foi? Foi o próprio Espírito Santo de Deus. Tem uma tradução que diz que Marcos, que o menino jovem, estava enrolado em um lençol.
E tem muita gente andando atrás de Jesus, enrolado em muitas coisas. Você se deixa enrolar em algumas coisas, qualquer conversa te enrola, qualquer programinha de televisão te enrola, qualquer evento te enrola, qualquer conversinha de menino na escola te enrola, qualquer olharzinho e mensagenzinha no privado do Instagram ou no WhatsApp te enrola. E Jesus fala assim: hoje eu vou permitir esse lençol desenrolar. Hoje o lençol vai cair. Hoje o que estava enrolado vai desenrolar. Hoje o que estava escondido vai deixar de ficar escondido. Vai cair o lençol e Deus vai fazer mistério. Não adianta andar atrás de Jesus enrolado, irmão. Quem conhece crente enrolado? Não misericórdia. Eu conheço. Eu também. Tem crente que vive enrolado. Sabe o que é pior, Pedro? Se enrola sempre nos mesmos lençóis. É sempre na mesma coisa. Vamos dar um conselho pra você. Pega um pecado diferente, vai. Só para mudar um pouco. Sempre o mesmo. É sempre a mesma coisa. Está sempre enrolado. Está sempre enrolado. Não sai, não muda. Jesus vai arrancar os lençóis nessa noite. A hora não nos permite muito além para a gente ter a mesa do Senhor. Mas eu quero falar para você mais umas 2 ou 3 coisinhas antes de encerrar. Olha para o seu irmão e fala assim: você aguenta mais uns minutinhos aí? Vamos segura aí. Olha, Deus! Usa, Senhor! Ele queria seguir Jesus. Ele queria ver o que estava acontecendo no monte. Se ia ter milagre, se não ia ter. Se Jesus ia fazer cair fogo do céu, se não ia. Ele queria ver. Mas ele foi para onde estava Jesus sem as vestes adequadas. Olha aí, papai! Fala, Senhor! Foi ministrado uma palavra sobre vestes, Deus confirmando, através da salvação do diácono Luiz, a palavra aqui. Foi falado sobre vestes desde o início, e Deus está confirmando. Aleluia! Presta atenção. Quando você vem para o culto, não adianta vir coberto com lençol. Lençol não é roupa, lençol é para dormir, lençol não é para vestir. Quando vem para o culto, tem que colocar a roupa de louvor e de adoração e a armadura por cima e vir vestido para a guerra e para adorar. Se não estiver preparado para a guerra e para a adoração, cuidado, porque o lençol pode cair pelo meio do caminho e aí você vai passar vergonha, irmão. Tem gente querendo seguir Jesus, mas não está com as vestes preparadas. Mas sabe o que acontece? Ele se esconde um dia, ele se esconde 2, ele se oculta 3, mas mais cedo ou mais tarde Jesus tira o lençol e aí passa a vergonha. Eu não estou falando de vergonha de pecado, não. Não só isso. Às vezes é preparação. Tem gente que tem que pregar, dar uma salvação, louvar, vai estar aqui na oração, jejuar, orar, estudar a Bíblia, para quê? Escola bíblica, domingo de manhã, para quê? Tem necessidade, vai indo. Eu estou indo até agora, nunca aconteceu nada, todo dia eu louvo, não aconteceu nada, todo dia eu prego, não acontece nada, e a gente vai indo coberto com os lençóis. E aí chega um dia que o lençol cai, que vê que a gente está nu, que não tem roupa de adoração, que não tem roupa de guerreiro, que não tem roupa de nada. Jesus vai arrancar alguns lençóis. Mas eu vou encerrar aqui. E os obreiros já vão se preparando para a gente poder servir assim. É a última. Presta atenção. Quando
Jesus permite que os lençóis sejam arrancados de Marcos e ele fica mudo, Jesus não fez isso para envergonhar Marcos. Jesus faz isso para que Marcos entendesse que daquele jeito que ele estava caminhando, daquele jeito que ele estava seguindo, não estava justo. E às vezes a gente tem que cair, como o filho pródigo, ele chegou de manhã na escola bíblica, ele caiu em si. Ele teve que parar lá onde nós bolocas que os porcos comiam, para entender que o lugar dele não era ali. Às vezes a gente tropeça em algumas coisas, Deus permite alguns processos para a gente entender que Ele tem muito mais para nós. Aleluia! Deus não te chamou para estar nas beiradas do caminho escondido. Deus te chamou para estar nos melhores palcos, nos melhores púlpitos, nas posições de honra. Deus te chamou, irmão, não para ficar no outro cômodo da casa observando os outros assentar à mesa. Ele te chamou para que você se assente à mesa com Ele, participe da mesa com Ele. Ele não te chamou para você ser um observador e dar nota para o que o outro fez ou deixou de fazer, mas Ele te chamou para fazer parte disso. Só que quando Marcos foi confrontado, ele mais uma vez fugiu. Sabe qual é a recomendação que Jesus te dá hoje? Eu queria que você fosse profeta, olhando para o irmão, só dizendo assim para ele: independente do que acontecer, não importa a situação, não fuja, não fuja. Mas eu estou sendo envergonhado. Aguarda, o lençol caiu hoje. Amanhã ele vem com uma veste branca. Ele te veste de novo. Ele te reveste, ele te renova. Mas não puxa. Não puxa. E não se envergonhe dos seus processos. Olha só, quando ele estava escrevendo o Evangelho, Marcos não queria contar essa parte, porque ninguém quer falar sobre os seus próprios erros, ninguém quer falar sobre as partes. A gente é bom para contar aquilo que a gente acerta, mas a gente não conta aquilo que a gente é. A gente conta os nossos sucessos, mas a gente não conta os nossos fracassos. A gente posta no Instagram a foto quando está jantando fora, mas não posta quando está comendo arroz, feijão e falta carne e só tem ovo. A gente só posta o sucesso. Aí, seu pai. Mas Pedro, experiente, falou para ele assim: não precisa colocar o seu nome, porque Deus não tem vergonha de ninguém. Mas conte essa história, porque essa história vai servir de referência. Porque um dia, 2000 e tantos anos na frente, vai ter um povo reunido na Avenida Gaúcha. E eu vou usar a sua história para contar para eles e para dizer: deixe o lençol para trás e não foge, porque Deus tem algo grande para sua vida. E Marcos fugiu, mas Deus o encontrou. E anos depois, ele foi escolhido para escrever o Evangelho que leva o seu nome. Então só entenda uma coisa, irmãos: não é porque você cometeu um erro, não é porque você desistiu em algum momento, não é porque você caiu ou falhou que acabou. Não. Deus ainda tem um projeto. Se coloca de pé. Aleluia, Deus.